bem? Hoje o nosso bate-papo é com Cláudio Hermolin, presidente da ADEME, vice-presidente do Sinduscom Rio, do Secov São Paulo e da CEBIC. Não é isso, Hermolin? Como é que você consegue, eu de novo falando a mesma coisa da nossa entrevista do ano passado, consegue administrar isso tudo? Deve ser pai, esposo, enfim. É isso aí, Cristiane. Então, continua aí atuando nessas entidades de classe. Acho que esse é um papel que a gente precisa cada vez mais valorizar, porque é através dessas entidades de classe que eu acredito que a gente consegue tornar o nosso mercado cada vez melhor para os investidores, para os compradores, para todos os participantes dessa importante indústria aí que é o mercado imobiliário e a construção civil. Acho que a união da sociedade civil com o poder público é que efetivamente vai fazer com que a gente consiga retomar a nossa economia, geração de renda e emprego. Pois é. E aí você aceitou nosso convite novamente. Quero agradecer mais uma vez para contar, assim, né? Você é a pessoa mais indicada, é direto mesmo da fonte. Como é que foi o ano passado? Porque a gente tem entrevistado aí ao longo algumas pessoas também do mercado, mas você, né, como mesmo colocou agora, representa aí, né, um número, ou seja, está em todas as pontas dessa cadeia produtiva, que é muito importante, que na crise pegou todo mundo de surpresa de forma positiva, porque o mercado veio reagindo, não é isso? O mercado imobiliário em 2020 ele começou muito forte. A gente teve um primeiro trimestre em 2020 muito promissor. Nós fechamos o primeiro trimestre de 2020 como o melhor primeiro trimestre dos últimos 5 anos. Então, a expectativa para o ano passado era muito grande, quando iniciamos o ano. E aí vieram os decretos de quarentena, né? Na segunda metade do mês de março, nós começamos, então, a ter que fechar os estandes de venda, as imobiliárias. Com isso, o segundo trimestre do ano passado foi um trimestre muito ruim, muito duro. Nós tivemos queda na ordem de 70% a 75% no volume de vendas, na média, no mercado imobiliário. A partir do terceiro trimestre, né, lá no final de agosto, a gente começou a retomar essas atividades, ou seja, as reaberturas de estande de vendas e de imobiliárias. E aí a gente teve já um mês de setembro reaquecido em volume de lançamentos. E aí um quarto trimestre bastante forte, fazendo com que a gente, então, terminasse o ano de 2020 num patamar melhor do que 2019. Então, o que acontece? Resumindo o ano passado, nós começamos o ano numa expectativa de terminar com um recorde de lançamento e vendas. Quando vieram os decretos de quarentena, a nossa expectativa que foi refeita, acreditávamos que a gente teria um ano pior ou igual a 2017, que foi o pior ano do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. E a boa notícia ao final do ano é que a gente ficou longe, mas muito longe do pior ano, que foi 2017, e ainda melhor do que 2019. Então nós tivemos aí uma montanha-russa de emoções no mercado imobiliário em 2020, né? Passando da euforia a uma quase depressão e depois um retorno aí a uma expectativa positiva, que foi como a gente terminou 2020 e como a gente inicia o ano também de 2021. E nesse 2021, assim, já tivemos, no ano passado também tivemos uma nova linha, não sei se podemos chamar assim, acredito que sim, que o Itaú, até atendendo um pedido da Abraim, que acho que foi o primeiro banco a operar aquela linha que tem a remuneração da poupança. E aí, agora na semana, quer dizer, em fevereiro, o presidente da Caixa também anunciou que a Caixa já está operando com essa modalidade também. O mercado, assim, está com esse fôlego nesse início de ano, assim, veio acelerado, no finalzinho do ano, já entrou esse ano dessa forma, ou já agora, principalmente no Rio, quer dizer, em todo o país e o Rio também a gente entrou nessa nova restrição aí agora nesse período que vai até dia 11 de março. Como é que vocês, ou não impacta em nada?
Não, Cristiane, fazendo um retrospecto dessa questão do mercado, e aí para a gente poder chegar aí ao momento atual, acho que 3 grandes fatores fizeram com que o mercado tivesse essa boa reação e esse bom resultado em 2020, obviamente, quando comparado à expectativa que a gente tinha no início dos decretos de quarentena, no início da pandemia. Basicamente, foi a gente conseguiu, através das entidades de classe, a gente volta de novo à importância das entidades de classe, mostrar para o poder público federal, estadual e municipal que, apesar da construção civil e do mercado imobiliário não serem uma atividade essencial, nós não somos hospital, farmácia, né? Nós não temos essa capacidade, né, de salvar vidas como os profissionais de saúde têm, mas somos uma atividade de grande vulnerabilidade social, né? Ou seja, temos uma grande quantidade de mão de obra empregada e uma mão de obra que grande parte dela ocupa a base da pirâmide. Então, com isso, nós conseguimos que 85% dos canteiros de obra em atividade no Brasil permanecessem funcionando todos os dias, apesar dos decretos de quarentena. Ou seja, um segundo fator importante... Acabei te cortando, e mantendo empregos, né? Principalmente no momento tão por delicado. Então, por isso que acho que assim, a demonstração dessa grande vulnerabilidade social do setor foi exatamente pelo risco de a paralisação dos canteiros de obra, o risco que a paralisação poderia causar em termos sociais, ou seja, a gente certamente impactaria muito mais no desemprego, muito mais do que já teve. Sim. E certamente a gente teria também uma questão social muito mais forte do que a gente acabou tendo, exatamente pela grande quantidade de mão de obras que a gente ocupa, que a gente emprega, e por essa mão de obra estar muito concentrada na base da pirâmide, ou seja, as pessoas que realmente mais sentem momentos de crise, de instabilidade, como a gente viveu, ainda vive, Sim. mas a gente viveu no momento inicial da pandemia. E também um segundo ponto importante... Cortei de novo, desculpa. Mas vocês também foram rápidos e os canteiros passaram a adotar todos os protocolos de segurança e fazendo com que isso, o profissional, né, o trabalhador, o pedreiro, o servente, enfim, que estavam ocupando, né, trabalhando, estivessem também seguros, né? Não tenha dúvida que o fato da gente ter montado rapidamente um protocolo para atuar na prevenção e no tratamento de casos que porventura se apresentassem nos canteiros foi fundamental para que o poder público desse esse voto de confiança para a construção civil. Então, nós fizemos protocolos e assinamos esse protocolo com todas as entidades de classe espalhadas pelo Brasil, fazendo com que a gente tivesse a certeza de que, caso houvessem alguma situação, pessoas contaminadas com Covid-19 nos canteiros, que nós daríamos o tratamento a essas pessoas sem ocupar, né, ou sem sobrecarregar ainda mais o setor público. De que forma? O setor da construção civil ele tem um serviço social da construção civil, que é o SECONSE. Em diversas unidades da federação, nós temos a presença do SECONSE, e o SECONSE, então, fez esse papel de triagem e de análise dos casos e das suspeitas de caso, fazendo com que o mercado e a construção civil não sobrecarregassem o sistema público de saúde. Ok. Agora o segundo ponto. O segundo ponto foi a baixa taxa de juros, né? Ou seja, a manutenção da taxa Selic em patamares, né, historicamente mais baixos, né, em 2%. E um outro ponto, que aí a gente vai chegar aí na sua pergunta em relação aos bancos e o crédito imobiliário, foi que, acompanhando esse patamar de juros baixos da taxa Selic, nós também tivemos, né, um protagonismo dos bancos dentro do crédito imobiliário, também reduzindo taxas de juros do crédito imobiliário, criando facilidades
para o crédito imobiliário, mesmo durante a pandemia, e incentivando ao surgimento de novos produtos para o crédito imobiliário. A consequência disso foi que nós tivemos um ano recorde em volume de crédito imobiliário concedido no Brasil, né? Ou seja, num ano difícil, num ano com uma pandemia e uma incerteza tão grande, a gente até certo ponto foi surpreendido com esse volume de crédito imobiliário concedido. E esse volume, então, permanece muito forte nesse início de 2021. Né? Já temos aí algumas iniciativas da própria Caixa e de outros bancos na criação, inclusive, de outras facilidades para o crédito imobiliário, né? Criando períodos de carência, dando facilidade com alternativas diferentes do crédito, do que é o tradicional correção pela TR. Né? A Caixa divulgou recentemente, como você falou, crédito com taxa fixa, crédito com taxa indexada à TR, crédito com taxa indexada ao IPCA. Ou seja, o importante é que criam-se várias alternativas e o cliente, né? Ou seja, o comprador do imóvel, o tomador do crédito, vai escolher aquele que mais se adequa à sua realidade, seja financeira, seja o seu momento, né, de vida, seja o seu momento em relação à parte profissional, porque não existe um melhor modelo, né? Existe um melhor modelo para a sua situação. Sim. O importante é que o mercado de crédito gere produtos diferentes, produtos que possam atender a cada característica e cada momento do comprador. Então, era uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque com a pandemia, até na nossa entrevista, né, do ano passado, também a gente falou do novo normal e que dos empreendimentos maiores, que todo mundo quis procurar apartamento maior para o home office, homeschooling, enfim. Mas o mercado também tem espaço para aquelas unidades mais funcionais, não tem? Além, lógico, do programa Casa Verde e Amarela, que também impulsionou e está impulsionando também esse ano, porque ele também está com força total. E tem uma outra pergunta que eu queria entender melhor, se realmente está vendo esse movimento, que das empresas, assim, no passado, as construtoras de médio e alto padrão, algumas criaram marcas e entraram no segmento econômico. Agora, esse movimento das empresas que, ao contrário do segmento econômico, que tem toda expertise nesse mercado, estão criando marcas e para o médio, vou dizer médio padrão, que foge um pouquinho dos 240 mil, que é o caso da cidade do Rio, para até 300 e pouco, 400, que também é uma demanda grande. Estou certo ou não? É mais ou menos isso? Não, vamos lá. O que acontece, de fato, é o seguinte. O mercado ele pode ser dividido em 3 grandes blocos. Tem um bloco do Minha Casa Minha Vida, que são os imóveis na média até 240 mil. O sistema financeiro habitacional, que é o SFH, que trabalha com recursos da poupança, são os imóveis acima de 240 mil e abaixo de 1,5 milhão. E os imóveis do sistema financeiro imobiliário, que são os imóveis acima de 1,5 milhão. Então, olhando para esses 3 segmentos, basicamente o que a gente viu? Esse segmento do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, que é o novo nome do programa, ele passou ao largo da crise que a gente teve lá atrás, 2014, 2015, 16 e 17, e também teve uma reação bastante positiva agora em 2020, durante a pandemia. Por quê? Porque, obviamente, a gente vive num país de proporções continentais, com uma população acima de 200 milhões de habitantes, um déficit habitacional de 8 milhões de habitação, ou seja, nós temos uma demanda reprimida por habitação popular muito grande, muito longe de ser efetivamente atendida. Então, hoje, o programa Verde, Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela, é um programa hoje que atende uma demanda que está reprimida há muito tempo.
E onde você tem uma grande demanda, obviamente você acaba tendo uma grande absorção das unidades produzidas. Então essa é uma das justificativas da gente ter tido uma reação positiva desse segmento, além do fato de que todas as facilidades que esse programa tem, né, de taxa de juros subsidiadas, valores subsidiados para a compra de imóvel, não foram alterados mesmo durante a pandemia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá, eu vou ter que te interromper com um pequeno intervalo para você voltar no próximo bloco, fazendo essa explanação assim. Já sabemos que o segmento, vamos chamar de econômico, porque independente do nome do programa, ele está funcionando, correto? Exatamente. E funcionou bem. Aí, para você dar esses detalhes do que eu perguntei, o porquê disso e o que vem pela frente, está vindo. Ok? Ok. Ok? Já voltamos. Fique aí que já voltamos já. Até já.